Ultimamente, mais do que nunca, o ditado de que o resultado mais divertido é o mais provável parece estar se provando verdadeiro a cada dia. Os últimos rumores vindos do paddock apontam para uma possibilidade absolutamente sensacional. George Russell poderia estar a caminho da Aston Martin enquanto Toto Wolff se recusa a abandonar seu sonho de longa data de trazer Max Verstappen para a Mercedes. Mas o que acontece se ambos os pilotos acabarem na mesma equipe, seja Mercedes ou Aston Martin? As implicações para a Fórmula 1 seriam nada menos que sísmicas. Russell e Verstappen, dois dos pilotos mais ferozmente competitivos do grid, que nunca se entenderam exatamente, potencialmente compartilhando a mesma garagem. Essa é uma receita para fogos de artifício dentro e fora da pista. Fontes agora confirmaram que a Aston Martin, atualmente em uma fase de reconstrução antes das grandes mudanças de regulamento de 2026 do esporte, está interessada em garantir a assinatura de George Russell para essa mesma temporada. Com o contrato atual de Russell com a Mercedes definido para expirar no final de 2025, esse interesse vem em um momento em que a equipe baseada em Silverstone está se posicionando para se tornar uma verdadeira candidata ao título. Russell se juntou à Mercedes vindo da Williams em 2022 e, embora tenha mostrado momentos de brilhantismo, também teve que lidar com um carro que raramente igualou o desempenho da série RB da Red Bull ou da McLaren em rápida ascensão. Embora tenha declarado publicamente que espera estender sua permanência em Brackley, suas aparições recentes no paddock sugerem que ele está pelo menos explorando suas opções. No Grande Prêmio da Austrália, observadores atentos flagraram o executivo da McLaren Zak Brown e Andrea Stella tendo uma conversa aparentemente casual, mas claramente significativa, com Russell. Então veio o Grande Prêmio da China, onde Russell foi visto compartilhando um momento caloroso com Flavio Briatore da Alpine. E para tornar as coisas ainda mais picantes, Russell supostamente teve conversas preliminares com Christian Horner da Red Bull, um admirador conhecido que uma vez disse que a equipe seria tola em ignorar o potencial de Russell. E agora, de acordo com o The Times, a Aston Martin oficialmente entrou na corrida pelos serviços de Russell, com a reformulação técnica da equipe liderada por ninguém menos que Adrian Newey e um acordo de motor de fábrica com a Honda começando em 2026, a Aston Martin está construindo uma base formidável. Embora atualmente ocupem uma decepcionante nona posição no campeonato de construtores, o jogo de longo prazo está claramente em andamento. A equipe emitiu uma resposta moderada aos rumores, declarando: "É normal a mídia especular sobre o mercado de pilotos, mas temos uma formação incrível de pilotos com quem estamos comprometidos e que estão sob contrato para 2026 e além. Nosso foco é entregar para nossos pilotos, dando a eles um carro mais consistente e competitivo. Mas na Fórmula 1, as cláusulas contratuais são apenas tão fortes quanto o desempenho da equipe. E há pouca dúvida de que se Lawrence Stroll vir uma oportunidade de contratar um futuro campeão mundial, os contratos podem ser comprados, não importa quão herméticos pareçam. Enquanto a história de George Russell ganha força, o chefe da Mercedes, Toto Wolff, não tirou os olhos do maior prêmio de todos, Max Verstappen. Wolff nunca escondeu sua admiração por Verstappen, e mesmo em meio ao relacionamento tenso de Verstappen com a FIA e uma ameaça iminente de aposentadoria precoce, Wolff acredita que o atual campeão mundial permanece muito em jogo, especialmente agora que Verstappen continua a insinuar que pode se afastar da Red Bull devido à política interna e um calendário de corridas inflado. Em um briefing pós-corrida após o Grande Prêmio da Espanha, Wolff defendeu Verstappen após um incidente controverso na pista com Russell. Muitos suspeitaram que foi um momento de fúria no volante de Max, mas Wolff não estava comprando essa narrativa. Acabei de ouvir que Max teve a chamada para deixar Russell passar. Eu não sabia na hora. Pensamos que ele tinha um problema com o carro. Se foi fúria no volante, não foi muito inteligente. Pareceu um truque de DRS para colocar George à frente
e depois ultrapassá-lo novamente. O tom de Wolff foi comedido, evitando críticas e, em vez disso, sugerindo que Verstappen estava simplesmente jogando o tipo de jogos estratégicos que pilotos experientes fazem. Em resumo, ele não está queimando pontes. Na verdade, parece que está mantendo a porta bem aberta. E quando perguntado sobre a situação contratual de Russell, Wolff deixou claro: George e eu estamos totalmente claros sobre como isso vai acontecer. Há 100% de alinhamento. Não vamos esperar até setembro para resolver isso. Mas, e se o alinhamento de que estão discutindo faz parte de um quadro maior? Um que envolve uma mudança dramática de pilotos em várias equipes de ponta? É aqui que o mercado de pilotos vai de complicado para completamente caótico. E se Aston Martin de alguma forma conseguir o impossível e contratar tanto Russell quanto Verstappen para 2026? No papel, essa seria uma super equipe digna de disputa pelo campeonato. Russell já provou que pode liderar uma equipe e lutar na frente. Verstappen, é claro, é o padrão indiscutível da geração atual, com 4 títulos já sob seu cinto e ainda muito em seu auge. Mas colocá-los juntos poderia ser como misturar óleo e água. Sua história na pista não tem sido exatamente amigável. A dupla já se enfrentou várias vezes, tanto em batalhas roda a roda, quanto em entrevistas pós-corrida. Em vários pontos, eles se acusaram mutuamente de pilotagem imprudente, má técnica de corrida e pior. Se eles acabarem na mesma garagem, seja na Aston Martin ou Mercedes, a equipe precisará de mais do que apenas melhorias de desempenho. Eles precisarão de gerenciamento de conflitos de classe mundial. Apenas imagine as reuniões de estratégia. Cada ordem de equipe será uma granada política. Cada briga na pista será examinada como um confronto decisivo pelo título. O chefe da equipe, seja Mike Crack ou Toto Wolff, teria que caminhar numa corda bamba diplomática a cada fim de semana. E não vamos esquecer as implicações mais amplas. Com Adrian Newey agora encarregado do design do carro da Aston Martin para 2026, podemos ter certeza de que esta equipe não está apenas construindo para a competitividade. Eles estão mirando criar uma era de dominação similar àquelas da Mercedes e Red Bull. Combine o gênio de Newey com uma unidade de potência Honda e uma dupla Verstappen-Russell, e você muito bem poderia ter a próxima super equipe definidora de era. Agora mesmo, o mercado de pilotos de 2026 parece um enorme jogo de xadrez. Todo mundo está observando todo mundo. Russell quer ficar na Mercedes, mas está claramente aberto a alternativas. Verstappen parece cada vez mais desiludido com a política da Red Bull. Toto Wolff está se preparando para ambos os resultados: manter Russell e contratar Verstappen, ou substituir Russell por Max. A Aston Martin está observando tudo isso se desenrolar enquanto discretamente monta um dos projetos tecnicamente mais ambiciosos do grid. E com o retorno de Flávio Briatore à Alpine e a McLaren continuando sua ascensão, as apostas nunca foram tão altas. O que torna isso tão fascinante é que todas as peças estão em jogo e ninguém está seguro. Mesmo pilotos sob contrato como Lance Stroll ou Fernando Alonso poderiam ser reorganizados se uma oportunidade de ganhar títulos surgir. Contratos podem ser quebrados, lealdades podem mudar, e a história da Fórmula 1 tem mostrado repetidas vezes que o desempenho supera a lealdade toda vez. Com 2025 agora em pleno andamento e equipes já testando conceitos iniciais para a enorme reformulação de 2026, os próximos meses vão ser críticos. Não se surpreendam se mais reuniões surpresa, caminhadas estranhas no grid e mensagens de rádio enigmáticas começarem a emergir. Isso não é apenas sobre talento de pilotagem. É sobre timing, política e posicionamento para o próximo grande capítulo da Fórmula 1. Se George Russell se encontrar vestindo verde ou prata em 2026, e se Verstappen ficar, se aposentar ou chocar o mundo mudando de equipe, uma coisa é certa: a Fórmula 1 está à beira de uma transformação.
E se de alguma forma tanto Russell quanto Verstappen acabarem na mesma garagem? Bem, tudo o que posso dizer é que as mensagens de rádio não serão só arco-íris e luz do sol. Uma coisa é certa: 2026 está se moldando para ser uma das temporadas mais imprevisíveis da história recente da Fórmula 1. Com mudanças regulamentares abrangentes no horizonte, equipes e fãs estão se preparando para uma reinicialização total. A dominação de hoje pode não significar nada amanhã, e os azarões de ontem podem simplesmente aproveitar seu momento. É o tipo de mudança que vira o grid de cabeça para baixo, deixando até mesmo as equipes de ponta exposta. No centro desta tempestade em formação, Red Bull e Aston Martin estão definidas para grandes transformações, mas suas perspectivas são drasticamente diferentes. A Red Bull, com a Ford entrando para substituir a Honda, enfrenta a tarefa assustadora de se adaptar a dinâmicas de motor completamente novas, um processo que poderia interromper seu ritmo atual. Enquanto isso, a Aston Martin, fortalecida pelo poder Honda e a chegada de Adrian Newey, parece pronta para avançar. 2026 pode ser apenas o ano em que eles reescrevem o roteiro. O que vocês acham? Russell e Verstappen poderiam coexistir na mesma equipe? Ou estamos prestes a testemunhar a rivalidade intra-equipe mais feroz desde Prost contra Senna? Nos digam nos comentários. Não se esqueçam de clicar no botão de curtir e se inscrever para mais com o sininho de notificação ligado.